O que eu lembro do trabalho da imprensa na época e da censura é o seguinte: num primeiro momento, do que eu lembro, embora eu não tivesse, eu era repórter, então eu não tinha toda a noção na época do trabalho todo feito por um jornal, eu não via presença, digamos assim, ostensiva dos órgãos de repressão, dos órgãos policiais ou do órgão de censura dentro de uma redação. O que se sentia era autocensura, né? Então tinha temas que não se podia abordar, né? Por exemplo, noticiário sobre greve, principalmente greve estudantil, essas coisas eram coisas que não se dava destaque e às vezes até nem publicava, né? Então dominava bem essa questão da autocensura, né? O partido, porque os partidos políticos foram extintos em 65, né, um ano após o golpe, e aí ficaram dois partidos só, o MDB antigo e a Arena. Então tinha pouquíssima cobertura para os partidos de oposição, né, para o partido de oposição, né, o partido do governo sempre tinha mais destaque. Agora, a partir de 68, com a entrada em vigor do AI-5, do Ato Institucional número 5, que acabou com as liberdades individuais e tal, aí, digamos, aí a barra começou a pesar bastante. Tá? Então, a partir desse momento, a frequência da Polícia Militar, da Polícia Federal, nas redações era muito grande, né? E aí, agentes da Polícia Federal começaram a intensificar o que faziam um pouquinho antes, mas não com tanta frequência. Começaram aí uma, duas ou até 3 vezes por dia nos jornais, nas televisões e nas rádios. Era o censor, né, que eles colocaram. Não chegava a ser o censor dentro da redação. Uhum. O que havia era proibições. A Polícia Federal mandava 1, 2, 3, 4 vezes por dia um policial nas redações levando uma folha de papel que tinha que se assinar, o chefe de redação assinava, e aí estava escrito uma proibição. Por exemplo, fica proibido publicar qualquer informação sobre determinada coisa, né? E se saísse alguma coisa, depois o jornal era responsabilizado, né? Isso, depois do AI-5, foi intensificado de uma forma brutal, eu diria, tá? Porque era muita coisa proibida, sabe? Era muita coisa proibida. Vinha tudo assim, um folhetinho, aí ficava uma cópiazinha daquilo ficava com o jornal, né? Para vocês terem uma ideia, eu não consigo precisar o ano, mas acho que foi 70, 71. Eu, na época, trabalhava no Jornal Estado do Paraná, e o jornal já estava rodando, porque o jornal fechava cedo, a edição que ia para o interior. E aí nós estávamos saindo do jornal, acho que eram 11 e poucos da noite. O diretor de redação era, e é até hoje ainda, né, o diretor-geral hoje é o Mussa José Assis. A gente estava saindo do jornal e ele recebeu mais um daqueles comunicados. Você veja a hora, né? Eles já tinham ido lá durante o dia para entregar outras coisas. E aí tinha, eu lembro bem, essa proibição falava que era proibido publicar qualquer coisa sobre a movimentação de tropas do Exército Brasileiro na fronteira com o Uruguai. E o Mussa viu aquilo, assinou, né? E achou, eu acho que nós não temos nada sobre isso. Mas, para desencargo aí, e ele resolveu dar uma olhada. Voltou
pegou ali na oficina um jornal que já estava rodando, do jornal que ia para o interior, e tinha lá uma matéria sobre isso. Resultado, para não ter problema, e estava no começo ainda da tiragem, o Mussa mandou parar, aquele material, aqueles jornais impressos foram inutilizados, depois foram vendidos, e aí foi refeita uma notícia. Foi tirada aquela notícia, né, e foi colocada uma outra notícia no lugar, exatamente em virtude dessa proibição. Né. Esse é um dos exemplos. Né. Eu não lembro, acho que nós não tivemos nenhuma figura do censor dentro do jornal, como houve no Jornal Estado de São Paulo, por exemplo, a figura de um censor dentro da redação. O que eu lembro foi o seguinte: em determinadas épocas, os jornalistas ou o jornal mandava para a Polícia Federal algum tipo de matéria. E isso também foi muito presente quando o governador da época, o Haroldo Lemperi, tinha uma crise muito grande, e o jornal Estado do Paraná começou a fazer uma campanha contra ele. Digamos, no final da crise, porque depois ele acabou renunciando, né? A ditadura o colocou e a ditadura o forçou a renunciar, por uma questão de corrupção e tal. De um determinado momento em diante, o jornal tinha que levar na Polícia Federal as matérias. Quer dizer, não havia o censor dentro do jornal, mas especificamente sobre esse tema, o jornal tinha que submeter à censura lá da Polícia Federal alguns textos sobre esse caso, sobre esse episódio. Do que eu lembro foi isso. Né? Digamos, essa presença E depois, em 78, aí com o finalzinho do AI-5, aí acabou a censura. Acabou essa censura ou essa pressão em cima dos jornais. Tal, e começou a ter de novo Mas, digamos, ali de 68 a 78, mais ou menos, durante esses 10 anos, um pouquinho menos, mas não vamos imaginar 10 anos, e no início dos anos 70, a pressão da Polícia Federal em cima dos jornais foi muito grande. Né? Um outro episódio, eles chegavam até o absurdo de censurar notícias do próprio governo militar. Houve uma época, também não consigo mais precisar, o ministro Mário Andreasa, que era coronel do Exército, era ministro dos Transportes, portanto um homem do regime militar, veio um dia uma ordem proibindo que se noticiasse o discurso que ele fez, não me lembro onde. Tá? Então, vejam como era a situação. Agora, muito acontecer de autocensura.